Olá pessoal, começa mais um programa Geração RVC. Hoje falaremos da utilização da tecnologia para melhorar a reciclagem e os impactos ambientais disso também. Muito importante, muito interessante. Para isso, tenho a honra de estar recebendo aqui o Rodrigo Rocha, ele que é o CEO do aplicativo chamado Você Recicla e vai estar dando uma aula para a gente aqui sobre reciclagem, coleta seletiva e muito mais informações para todos vocês aí. Principalmente você, dona de casa, ou que está em casa, enfim, muita informação também para você fazer uma boa reciclagem e diminuir o impacto ambiental. Não é verdade, Rodrigo? Exatamente. Obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui, compartilhar seu conhecimento e falar mais sobre esse importante aplicativo que vai ajudar muita gente aqui, né? Eu que agradeço a oportunidade e o espaço de estar fazendo a divulgação, explicando um pouco melhor como que funciona esse ambiente da reciclagem. Muito importante. Fala pra gente, como que surgiu a ideia de criar um aplicativo na área de reciclagem? Como surgiu essa ideia? Certo. Renato, com 6 anos de idade, né, fui abandonado pelo meu pai, né, eu e minha família, e tivemos muita dificuldade para que pudéssemos nos manter naquela época, né, isso em 1991. E tive que ir para a rua para catar latinha, né, junto com meus irmãos, minha mãe, para a gente ter algum tipo de sustento e fazer a venda desses materiais e colocar alguma coisa na mesa para poder comer, né. E as situações foram melhorando com o longo do tempo e já na faculdade, quando eu fui participar do diretório acadêmico, a criação da empresa Júnior, como o segmento era metalúrgico, a gente queria criar um processo de certificação dessas sucatas, dos metais, para que as pequenas empresas vendessem isso para a indústria já com um perfil de material muito melhor, né, para ela utilizar na sua produção. E a gente começou a observar que essa ideia não seria viável, que as empresas não queriam pagar mais pelos materiais também mais puros, né? E começamos a olhar então para as cooperativas, não só de locais, mas também em volta aqui do Vale do Paraíba. E começamos a observar que as cooperativas têm muita dificuldade, tanto de pegar esses materiais, estar ali com condições de venda muito melhor, de fazer a ponte de vender ele para a indústria de volta, então tem toda essa dificuldade. Aí começou o insight de por que não fazer algo em volta... Usando a tecnologia para facilitar o entendimento e a separação. Isso que você falou de ter o sustento através da reciclagem, isso ainda acontece, ainda com bastante família, né? Aqui no Vale você tem visto isso? Isso tem ocorrido aqui na região nossa? Isso tem bastante. Hoje o sustento da pessoa é reciclagem? Exatamente. Tem duas categorias. Uma que é o cooperado, né, que a gente fala, que é o da cooperativa, e o autônomo, né, que é aquele coletor individual que a gente vê na rua com um carrinho, com a carrocinha dele andando e pegando na rua mesmo. Uma estimativa hoje do IPEA é que em média, R$400 que ela vive de recicláveis, né, desses materiais. Então, tem pessoas ainda, famílias, que vivem bem menos de recurso financeiro, só catando hoje materiais reciclados para sobreviver. Então, hoje há uma dificuldade imensa. Então, hoje ainda há essa dificuldade. Olhando para a questão da reciclagem, quando a questão do preço dos produtos reciclados, hoje o foco é mais em alumínio, que tem um valor agregado maior, ou não? Isso está generalizado? Devido à concorrência hoje dos organizados, né, os cooperados com os autônomos, o alumínio hoje ele é muito competitivo. Muitas pessoas querem que o valor de mercado dele hoje, o quilo dele é muito alto. O que diferencia é a qualidade desse alumínio que chega para a indústria. Então, se o material estiver bem separado, bem organizado, o valor dele de mercado é maior. Valor. Exatamente. Mas, pela estatística que olhamos, estamos analisando, hoje o metal, via legal para venda, ele tem sido bem menos, né? Diminuiu por causa dessa competitividade que está tendo desses autônomos. O papelão hoje ele passou a ser o material mais coletado e vendido hoje. Nossa, até uma surpresa, porque você imagina que é mais o alumínio mesmo, né? Até pelo valor que ele tem de mercado. Tá? Então, hoje o papelão acabou superando o alumínio. Mas isso é específico da nossa região ou está meio que generalizado no Brasil inteiro? Varia muito de lugar, mas no geral o papelão hoje ele é em média 35% que representa o orçamento aí de cooperativas, de algumas organizações. Bem significativo. Fala pra gente, qual que é a importância da reciclagem por impacto no meio ambiente? Acho que o primeiro aspecto é
A saúde, né? Se você pegar os resíduos de modo geral e ficar descartando em lugares irregulares, né? Acaba contaminando o solo, água, e acaba trazendo também insetos para perto. Poluição visual, poluição, todas os efluentes. Uma coisa que é importante também, muitas vezes a nossa região nem tanto, mas muitas vezes esse próprio lixo pode entupir bueiros, por exemplo, né? Então aí dá enchente em função do entupimento do próprio resíduo do lixo que foi jogado de uma forma inadequada. Isso, né? Aqui na região, até que não tem muito disso aqui na nossa região, mas onde que a gente vê os efeitos maiores é na Grande São Paulo, nas grandes capitais, a gente vê esse mecanismo hoje sendo falha muito no descarte muito do resíduo, ele volta depois de uma outra forma com as enchentes, tudo, né? Exatamente, acaba poluindo bastante. E o que mais tem impacto, assim? Porque você falou da questão da saúde, porque dependendo do tipo de resíduo, pode juntar tipo de bicho, as pessoas podem querer mexer naquele lixo, criança brincar com isso. Exatamente. Isso acontece muito, né? Acontece bastante, né? O outro aspecto que gera é o aspecto econômico, né? Ajudando também com que as famílias tenham mais receitas, né? Que ela possa sobreviver, ter um maior faturamento mensal com a venda desses materiais recicláveis. Isso gera uma série de efeitos na cadeia também, em volta ali local, né? Então, os aspectos são bastante positivos no efeito de reciclar. Você tem não acaba tendo materiais sendo extraídos da natureza por meio de produção. Você consegue reaproveitar tudo aquilo que já foi feito na produção anterior. Então, pelo levantamento que vocês fizeram e o conhecimento que você tem, essa reciclagem está mais ligada à questão financeira do que à questão do entendimento das pessoas quanto ao impacto, né? Ou as duas coisas? É as duas coisas, né? E tem uma vertente que a gente está fazendo algumas análises, que tem muitas pessoas que querem reciclar, mas ela não sabe aonde destinar, ou aonde tem um ponto de PEV, ou onde tem uma cooperativa, ou não sabe o horário, às vezes o caminhão de coleta está passando na sua rua. Então tem uma série de fatores que faz também com que a pessoa acaba não reciclando, né? Um outro dado interessante é que as pessoas também não têm o hábito muito de separar os resíduos por tipo. Geralmente acabam misturando o orgânico e o resíduo seco de maneira separadas em um saco plástico cada um. O ideal seria colocar cada tipo de material num saco diferente. Quando isso acontece, gera mais trabalhos e dificulta muito mais para os coletores depois e para fazer reciclagem, a destinação desses resíduos. Isso, né? Acaba gerando um transtorno ali na hora de separar mesmo nas cooperativas, né? E o material também acaba indo de mais qualidade, né? Tem um maior valor venal na hora dele fazer essa transição junto com a indústria. Então, acaba também aumentando a receita de cada coletor na ponta depois. Excelente. Vamos para um breve intervalo, pessoal. Não saia daí. Voltamos com mais informações aqui no programa Geração EVC.